Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar do livro da maravilhosa. Eu estou apaixonada por ela, quero ser amiga dela, ser como ela não vai ter jeito mais, mas aprendi muita coisa além desse livro, que é o livro, a autobiografia aqui da Michelle Obama, li no Kindle, que se chama Minha História. Li por indicação da minha amiga, da Lila. Eu acho que ela deu essa indicação meio que um livro para ter esperança diante esse cenário no Brasil. Se você tem esperança, gente, com esse novo presidente, parabéns, ok? Eu não tenho nenhuma. Mas foi uma dica muito boa. E uma pena, porque eu já tinha feito o outro vídeo das mulheres que me impactaram, porque essa daqui eu não sei, entre a Marina Abramovic, né, que é autobiografia também, e ela, eu estou na dúvida, mas essa mulher aqui, ela é muito legal, gente. E o livro é o mais diferente também desse estilo de autobiografia, porque eu normalmente gosto de livros com histórias bem sofridas, né? Com os barracos, com os sofrimentos, com umas depressões. E esse caso aqui é um pouco diferente, porque não é que não tem, que a Michelle Obama e a família dela, até antes mesmo de casar, e também ela durante o casamento, não tenha tido problemas. Ela teve problemas, mas a maneira dela lidar com esses problemas é muito genial, sabe? Ela é muito linda, ela se mostra muito vulnerável. Gente, é fofo, é fofo. Amei. E outra coisa, eu lia, aí eu chorava, eu dava gargalhada, aí eu acreditava na humanidade, aí depois eu desacreditava. Eu senti tudo que você possa imaginar lendo esse livro aqui, ok? Vou falar algumas coisas. É complicado porque se eu contar, vai estragar, porque o que acontece? Eu realmente não sabia nada da Michelle Obama. E muito menos do Barack Obama, né? Não sabia mesmo, assim, claro que gostava e tal, mas eu não tinha noção da história deles, né? E muito menos da história dela. O que eu sabia era muita coisa, tipo ginástica na Casa Branca, horta na Casa Branca, e que ela tem o braço definido, o pessoal fazia memes. Mas, por exemplo, quando eu comecei a ler, eu compartilhei muito no Instagram, muito, muito, muito. Obviamente estou feliz, empolgada, né? Fico compartilhando. Muitas pessoas começaram a me mandar vídeos e também falando que gostam, só que eu acho até que para essas pessoas esse livro não vai ter muita graça, porque eu acho que as pessoas sabem bastante até, né? Essa própria minha amiga que me indicou, ela me indicou sem ter lido, mas é porque ela é fã da Michelle, ela ainda vai ler, mas ela sabe muita coisa, ela ficava até com medo que eu ficava dando muito print, né? Mostrando muitos prints do livro, que eu li aqui no celular principalmente, e ela ficou com medo de ter assim novidades, mas eu acho que ela sabe mais do que eu, então não teve tantos problemas assim, né? A Michelle Obama, ela é de Chicago, de uma região chamada South Side, né? Então ela vai realmente falar da família dela. Só que eu achei bem interessante é que ela faz ligações do que aconteceu na família dela, na comunidade ali dela, e a política e como é a situação assim nos Estados Unidos, sabe? Isso que eu achei uma grande sacada. Um exemplo, esse local que ela morava, que ela morou por muito tempo, inclusive depois o Barack Obama, que é Obama também, morou também com ela lá. Quando eles, antes um pouco de se casar e tal, mas nos Estados Unidos tem aquela coisa que as pessoas moram junto, mas é diferente do casamento. Mesmo que sejam namorados morando por muito tempo, parece que eles não consideram casamento. É só depois que tem uma cerimônia e coloca o anel no dedo. Enfim, é mais ou menos isso. Mas, só que quando ela era pequena, ela foi observando, isso, claro, ela mais velha, fazendo análise, né? Que houve uma fuga dos brancos, né? Ou seja, tinha pessoas ali de tantos brancos como não os brancos, mas negros também, e que começaram a fugir para os subúrbios, e a região foi ficando cada vez ruim, sabe? Ruim de moradia, assim, sem serviços públicos. Gente, inclusive esse livro é muito bom. Eu não tenho essa ilusão, tá? E nem nunca tive.
mas tem gente que acha que os Estados Unidos é uma maravilha. Esses dias eu escutei um episódio do Mamilos, que tinha um camarada lá do Partido Novo dizendo que as pessoas são pobres porque querem. E ele ficava dando exemplo dos Estados Unidos. Gente, não é assim. Ele dizia de uma maneira muito simples, sabe? Como se não, é só você trabalhar e poupar. Aí você, tudo bem, mas como assim? As oportunidades de emprego são dadas igualmente, né? E aí nesse livro ela vai falar sobre isso, do avô dela, que foi muito frustrado. A capa sumiu aqui. Do avô dela, que ficou muito frustrado, porque às vezes, muitas vezes a pessoa tem, isso no Brasil também, tá? Ela tem muita capacidade, mas ela não tem nem a oportunidade de estudar, porque ela tem que trabalhar. No caso aqui, que ela vai falar da família dela, acho que foi o avô mesmo, foi o tio Nico. Eles queriam até trabalhar, mas eles não podiam nem ser sindicalizados. E nos Estados Unidos tem muito essa coisa de você ter que estar dentro do sindicato. Então, não é só porque você quer. Senão estaria muito fácil, a gente não teria nem problemas, né? E você usar os Estados Unidos como exemplo de que não tem pobreza é uma falta de conhecimento, assim, tão grande. A desigualdade social lá é terrível, assim, sabe? É um livro muito bom para isso também, né? Só se a pessoa for muito iludida, né? Que eu não sei aonde que as pessoas estão vivendo para achar que nos Estados Unidos é todo mundo milionário. Mas enfim, ela vai falar sobre isso. Tem uma outra situação também do pai dela que sofreu uma espécie assim, mais ou menos de esclerose múltipla. E isso me tocou bastante porque ele não procurava ajuda médica. Tinha tanto uma questão assim dele ser um homem que ele não precisava disso, mas ao mesmo tempo parece que é aquele cidadão que ele não tem acesso e ele acha que ele nem tem que ter o acesso, entende? É muito triste. E isso é interessante que depois, mais pra frente, quando ela vai trabalhar no hospital para ajudar as pessoas a terem acesso e tal, ela vai lembrar muito do pai dela. Então, o que é legal é isso. As coisas que aconteceram assim na vida pessoal, ela não desconecta da política, sabe? Apesar dela não ter sido como o Barack, o marido dela, de ter que se eleger e tal, mas ela fez um trabalho humanitário e faz assim até hoje, muito importante mesmo, que não é só aquelas pessoas que são eleitas, né? Você pode trabalhar numa ONG, fazer várias coisas assim que vá mudar mesmo a sociedade sem que você tenha que estar necessariamente na política, né? Eu gostei muito desse livro por conta disso. Então, os pais também, uma outra situação. Os pais não tinham assim muito dinheiro e nos Estados Unidos existe meio que uma facilidade de crédito para compra de imóveis, mas os pais não queriam se endividar porque, em primeiro lugar, é a educação dos filhos, né? Tanto que tanto o irmão dela, o Craig, foi estudar em Princeton e ela também, e depois, por dedicação dos pais, o dinheiro todo, gente, era comendo, uma comemoração, assim, sabe? Era um dia pedir pizza. Essa era a comemoração, sabe? Tamanha era, assim, a falta até de recursos da família, né? E, assim, ela estudou em Princeton também, estudou em Harvard depois, porque ela foi se formar em Direito, né? E lá nos Estados Unidos é bem diferente, até hoje eu não consegui entender a situação do ensino. E aí depois ela retornou para Chicago e foi trabalhar no escritório de advocacia. E nesse escritório de advocacia, ela tinha que... É muito engraçado, né? Os escritórios e tal tinham que cooptar esses super alunos dessas universidades da Ivy League, mais ou menos isso, né? E ela fazia isso. E um desses estudantes que ela tinha que meio que... Não é que é um tipo de sedução para você manter aquela pessoa trabalhando para você, uma situação bem maluca, né? Então, essas pessoas que vão estudar nessas universidades, elas têm emprego garantido, elas que escolhem, sabe? Só que o acesso a essa universidade é difícil e ainda tem, mesmo com a ajuda do pai dela aqui, dos pais dela, ela ficou com uma dívida enorme, que tem isso ainda nos Estados Unidos, você passa anos pagando, assim, e o Barack também, sabe? Apesar dele ser um pouco mais velho que ela, ele foi terminar depois a faculdade de Direito, né? Então, os dois ficaram anos pagando esse crédito, né? Estudantil que eles tiveram. Eu fiquei, assim, bem assustada com o valor que eles tinham que pagar, né?
E é bem complicado. Nisso foi quando ela conheceu o Barack Obama. Essa parte, a gente se apaixona também pelo casal, né? Vira um crush de casal, assim, shippei, sei lá. Mas ele é muito diferente, né? Não é à toa que ela se apaixonou por ele, porque ele era uma pessoa, né, muito desligada de bens materiais. Ele realmente passava o dia lendo, se preparando e fazia trabalhos comunitários mesmo, sabe? Inclusive por isso, isso abalou a vida profissional dela e pessoal, porque ela estava trabalhando nesse escritório de advocacia, ganhando bem, sabe? Super chique e tal, mas ela, quando conhece o Barack Obama, ela fala, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não quero mais ser advogada trabalhando desse jeito, sabe? E aí ela consegue fazer uma transição na carreira, mas esse choque acontece, esse terremoto, quando ela conhece o Barack Obama, porque ele tem uma visão de mundo muito diferente, sabe? Tem uma parte do livro que eu fiquei muito chocada, que ele se incomoda de ir para um happy hour e tal, e depois que ela percebe, ele ficava varando noite lendo, sabe? E já escrevendo o que seria a base, assim, do pensamento político dele. É muito bonito. E depois, quando eles já estavam juntos, uma hora ela pegou ele lá, olhando pro teto, pensando em alguma coisa, perguntou se tá preocupado com o quê? Aí ele, com a desigualdade de renda. Gente, eu achei fofo, eu achei lindo, eu sou fã do Barack Obama. Ficava pensando o tempo inteiro, né? A gente teve uma oportunidade de ter um professor também para ser o presidente do Brasil agora. Ou mesmo o Guilherme Boulos, que eu gostava, né, tanto. Inclusive votei nele, tá? No Guilherme Boulos. São pessoas, assim, que fazem diferença, tá? E nisso, ela casa com ele. Então, assim, até retornando um pouco, esse livro é dividido em 3 partes. A história começa, que é a história da vida dela, a história da universidade, até a nossa história. Essa nossa história é ela e o Barack Obama, e como a vida dela mudou, como ela teve que se transformar. Finalmente se casam, né? É muito bonito também, o jeito que ele pede em casamento. Tem vídeo na internet, eu fui ver depois, né? Apareceu pra mim, né? Porque assim, você começa a ler um livro, falar sobre ele, e aparecem todos os vídeos do mundo sobre o assunto, né? E aí, por fim, vai ser uma história maior, que aí quando o Barack já foi eleito e tal. Mas quando ela conheceu o Barack Obama, ele ainda não tinha iniciado essa carreira política, assim, de se eleger para algum cargo. Então, só depois que ele vai se eleger, acho que para um senado específico lá do estado, né, de Illinois, uma coisa assim, né? Só que aí ela já começa a ficar bem distanciada, com uma vida bem corrida, e quando ela tem as 2 meninas. Eu achei muito boa essa parte, porque é uma parte que ela vai falar do casal com problemas, né? E que a gente fica pensando, que lindo. Não, mas tem problemas. Ela queria muito ter a presença dele, mas ele ficava uma parte da semana toda em outro estado. E ela muito carente, né? E com as 2 menininhas já, a Sasha e a Amália, né? E aí eu achei legal que eles foram fazer terapia de casal, e foi quando que ela percebeu que era a vida do Barack Obama e ela não podia se meter nisso, entendeu? Em nome dela. Tipo assim, eu quero a companhia dele pra jantar todo dia nessa hora tal. Mas se ela exigisse isso, ela estaria podando a própria vida do Barack Obama. Gente, eu fiquei pensando, aí ele não teria sido nenhum presidente, né? Ou então não seria feliz, não precisava nem ser o presidente, né? Achei muito legal essa parte que ela compartilha como foi a terapia de casal. Achei lindo, lindo mesmo, assim. Principalmente porque ela queria que o terapeuta ficasse do lado dela, o terapeuta não, ele contrabalanceou, não, tem uma coisa e outra, e depois ela entendeu que o jeito dele era esse, que ele fazia 1000 coisas, tá, gente? Ele também não era só esse senador do estado lá, ele era professor universitário. Nossa, ele fazia várias coisas, assim, ele é meio hiperativo aqui, né? E aí ela vira uma hora para as filhas dela, porque o que acontece? Ela ficava flexibilizando a hora da família jantar. Então ela ficava sempre esperando o Barack Obama chegar. Depois dessa terapia, que aí ela prestou atenção, virou para as filhas, não, o horário vai ser 6h30, porque a gente não tem que ficar se adequando a um padrão assim patriarcal de a gente só vai comer quando o homem da família chegar.
Então, assim, ele é que vai ter que se esforçar para chegar na hora que a família for comer. E se ele não chegar, eu também não vou morrer por isso. Ah, eu achei lindo. Tudo eu achei lindo, tá bom? Então, o que mais aqui? É porque tem tantas coisas. Então, ela muda, como eu disse antes, né? Ela trabalha num escritório de advocacia. E aí ela resolve, quando conhece o Barack Obama, ela fala o que eu tô fazendo da minha vida, parará, vai trabalhar em organizações que ajudam jovens no serviço público, vai trabalhar numa prefeitura. E o legal é que ela vai ganhar menos, mas ela quer fazer um trabalho significativo para a sociedade. Ah, gente, o que é isso? Como não querer ser amiga da Michelle Obama, né? Eu não tenho coragem de fazer nada disso, tá? Quem sabe, talvez. Mas eu achei lindo. Eu sou apegada. Eu não sei se eu ia querer receber menos para fazer uma coisa mais significativa para a sociedade, né? Mas eu gostei disso aqui. Ele trabalhou também num centro médico, né, na universidade lá de Chicago. E o que mais que eu posso falar? Tá, aí depois o Barack Obama foi eleito, ela compartilha muito como foi a campanha, que é a presidencial, a primeira, que foi uma loucura. Ela não acreditava de jeito nenhum que ele fosse ganhar. Enfim, ganhou, né? Foram pra Casa Branca e ela conta que a vida dela mudou totalmente. Você perde sua privacidade, você não consegue fazer compras, né? Mas ela foi se adaptando. Essa parte é a parte que eu menos gostei assim do livro, mas mesmo assim é muito boa, porque ela mudou algumas coisas dentro da Casa Branca, como a questão da horta, né? E da atividade física. Lembra, falando em horta, outra parte que eu gosto da Michelle Obama é essa. Por que ela se ligou nessa história da horta, né? Porque a filhinha dela, eu não vou lembrar qual das duas agora, tá? Começou a ficar ganhando peso, né? E aí o médico falou, olha, você vai ter que dar um jeito com a alimentação dela, porque ela já tá quase com diabetes, problemas com hipertensão, é a menina uma criança, né? E ela fica mal, fala, cara, o que eu vou fazer pra minha filha? Eu fico querendo fazer tudo ao mesmo tempo, nessa vida corrida, a gente só fica passando no McDonald's, não sei o quê. E aí ela resolve contratar, que ela vê que uma pessoa, amigo da família, contratou uma pessoa para fazer comidas na casa dela. E ela achou um absurdo, porque como ela era de família muito pobre, pra ela ir pro Barack Obama, o Barack Obama não era de família tão muito pobre, mas era como se fosse assim, um luxo, sabe? Que não precisa. Mas ao mesmo tempo, seria um luxo que eles teriam que arcar para ter uma qualidade de vida para as filhas e para eles também, porque eles estavam só comendo besteira. Isso aí eu penso que é um problema bastante assim, recorrente com as mulheres, né? As mulheres que estão tomando conta ali da casa, que é isso, tipo, você tem que dar conta da alimentação dos filhos, da família, digamos assim, né? E ao mesmo tempo pode ser caro e trabalhoso fazer esse tipo de comida, comprar essas comidas. E como ela teve que abrir mão, né? Porque nesse momento já teria como, acho que ele ainda era senador, não era, obviamente não era presidente, né? Então ela foi se ligando nisso depois, né? Por isso que depois ela faz a horta. Esse cara que foi virar o cozinheiro dela, que eles achavam um absurdo, né? Imagina uma família com cozinheiro, foi o que ajudou também no trabalho na horta lá na Casa Branca. E ela fez várias coisas, ela incluía muitos passeios com crianças, porque ela gosta muito de criança, ela fala que a criança humaniza o lugar, né? E mudou várias coisas também, objetos de arte lá dentro. Assim, né, como eu disse, essa parte não foi a que eu gostei tanto, eu gostei mais da parte que ela vai falando dela, depois os dois, porque foi bom que eu conheci muita coisa do Barack Obama, da trajetória dele ali, política também, que eu não conhecia. E por fim, gente, é muito triste, eu chorei, porque quem é que ganha é o Donald Trump. Porque ela não acreditava também, gente, qualquer história parecida com a do Brasil, né? Ela disse que viu uma vez ele na televisão, quando ele ainda era pré-candidato, chamando os mexicanos de estupradores. E ela, isso aí é uma piada. Ele também já tinha começado a espalhar aquelas fake news do Barack Obama, de que ele era muçulmano, que não tinha nascido no Havaí e tal. E aí, finalmente, o Donald Trump ganha. Ela não acredita. No final, parece que eu estou vendo qualquer texto, qualquer pessoa falando que não acredita que o Bolsonaro ganhou no Brasil. Tá nesse nível. Aí eu falei, não, bem no finalzinho eu falei, não, eu vou chorar. Se a Michelle Obama, que é a Michelle Obama,
tá desesperada, mas aí bem no final ela diz que ainda tem esperança e tal, digamos, termina assim, que é o pós-fácil. O vídeo ficou gigante, eu me empolguei, eu gostei muito desse livro. Foi um dos livros assim, foi um livro bem diferente porque ela não tá ligada ao mundo da arte, ela não tá ligada ao mundo assim da literatura, mas acho que eu acredito que tenha sido ela mesma que escreveu, pode ter te dar ajuda assim, mas é um livro doce, com coisas assim ruins que tem nos Estados Unidos em relação às mulheres e aos negros e a classe também, as classes, mas mesmo assim é um livro que te dá uma esperança para fazer alguma coisa. Só que ela deixa bem claro uma hora, né? Pode ser para outra geração. Então, gente, isso é muito grave. Porque você fazer uma coisa sabendo que esse resultado, né, não vai ser nem para sua geração, vai ser depois que você estiver vivo. É ter muita fé, é ter muita esperança, sabe? Eu achei muito bonito, esse livro me renovou, ele marcou uma outra fase da minha vida também, eu não vou falar aqui, mas que me ajudou bastante. E é isso que eu tenho para falar, espero que leiam, esse livro foi lançado recentemente, acho que está sendo best-seller e não é à toa, sabe? Um livro muito bom mesmo. A Michelle é maravilhosa, uma pena que tem uma outra pessoa aí que divide o mesmo nome que ela, uma primeira dama. Mas é isso, né? A gente tem que saber, vai ter que aprender a lidar com isso também, né? Fazer igual a Michelle Obama. Tem que aprender a lidar com essa nova realidade brasileira. É isso que tá. Isso que esse livro me ajudou também, sabe? Tanto para a realidade no Brasil em 2019, quanto para a realidade pessoal aí, seja ela qual for a que você está vivendo. Ok? Obrigada por ter assistido até o final. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!